Na aula de catequese passada, nós falamos da definição dos sacramentos. Explicamos qual é o efeito, qual é a operação do sacramento na vida de todos aqueles que acreditam na pessoa de Cristo e estão na Igreja Católica. Porém, há muita gente que pergunta: por que vós, católicos, acreditais que os sacramentos têm o efeito de salvação, realizam a graça que Jesus Cristo operou? Hoje vamos falar da relação necessária e fundamental entre os sacramentos e a pessoa de Jesus Cristo. Oração e educação. Seja bem-vindo à Anunciação Catequese Online e estamos aqui para auxiliar a si a consolidar a sua consciência da presença de Deus em sua vida. Para darmos início à nossa aula de catequese, vamos fazer a nossa oração, dirigindo-nos a Nossa Senhora para que nos guarde com seu manto maternal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Anunciação, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre há. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar a nossa aula recordando das duas notas que nós fizemos na aula anterior, para que possamos perceber de maneira muito clara qual é a relação dos sacramentos com a pessoa de Jesus Cristo e assim pudermos esclarecer aquelas pessoas que ainda perguntam qual é a razão de acreditarmos que os sacramentos realizam a salvação que Jesus Cristo operou na humanidade. Quais são as duas notas? Primeira, nós dissemos que os sacramentos são uma realidade ou se constituem numa realidade dentro do projeto da salvação que Deus tem para a humanidade. Quando falamos de sacramentos, estamos a pensar no projeto de salvação. Essa é a primeira nota. E a segunda é que os sacramentos existem entre a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua segunda vinda, que aguardamos com jubilosa esperança. Feitas essas duas notas que já falamos na aula passada, e se não viu a aula passada, convido-lhe já a ir ao vídeo da primeira aula, estamos em condições de perceber a relação necessária dos sacramentos com Jesus Cristo. Dissemos na segunda nota, os sacramentos existem desde a primeira vinda de Jesus Cristo e vão até a sua segunda vinda. Se eles estão enquadrados nesse tempo, que a Igreja chama economia sacramental, é porque a pessoa de Jesus Cristo é o seu fundamento. Ou seja, Jesus Cristo instituiu os sacramentos, porque Ele é a plenitude do projeto de salvação. Deus começou o projeto de salvação e Jesus Cristo foi o seu momento mais alto.
Por isso os sacramentos fazem parte do projeto de salvação e começam com a pessoa de Jesus Cristo e com a sua segunda vinda. Por isso os sacramentos estão ligados necessariamente à pessoa de Cristo. Os sacramentos não existem sem a pessoa de Cristo. E a pessoa de Cristo age na igreja pelos sacramentos. Por isso é que não pode haver dissociação entre Jesus Cristo e os sacramentos. Jesus Cristo age na sua igreja pelos sacramentos. E os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo. E nós temos um testemunho, temos um texto que está presente no Catecismo da Igreja Católica, número 1084, e que vamos fazer a apresentação agora e vai aparecer na tua tela. Diz o seguinte: sentado à direita do Pai e derramando o Espírito Santo sobre o seu corpo, que é a Igreja, Cristo age agora pelos sacramentos que instituiu para comunicar a sua graça. Os sacramentos são sinais visíveis, palavras e ações, acessíveis à nossa humanidade atual. Realizam eficazmente a graça que significam, em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Tendo visto esse texto, nós conseguimos compreender, sem sombras de dúvidas, que Jesus Cristo é quem instituiu os sacramentos, é o fundamento dos sacramentos. E essa é a relação que não se pode quebrar, senão os sacramentos perdem a sua razão de ser. Aliás, nós sabemos que a Igreja é o corpo de Cristo, é o sinal de Cristo na humanidade. E os sacramentos são os sinais da salvação que nosso Senhor Jesus Cristo operou. É por eles que nós vamos receber a graça da salvação. Portanto, nós podemos responder à pergunta segundo a qual é a relação entre os sacramentos e Jesus Cristo? Ou por que nós católicos acreditamos que os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo? Nós acreditamos porque, primeiro, fazem parte do projeto da salvação. Segundo, foram instituídos por Jesus Cristo, que é o momento mais alto, que é a pessoa mais importante na realização do projeto da salvação, que tornou pleno o projeto de salvação. Portanto, Jesus Cristo e os sacramentos não podem ser separados. Tendo falado da relação necessária e fundamental que existe entre os sacramentos e a pessoa de Cristo, entendemos que ficou clara essa pergunta, essa questão que tem sido feita porque nós católicos acreditamos, sem sombras de dúvidas, que os sacramentos são os meios para a nossa salvação deixados por Jesus Cristo. Na próxima aula de catequese, vamos falar da relação que existe entre a Igreja Católica e os sacramentos. Já falamos da relação entre os sacramentos e a pessoa de Jesus Cristo. E agora vamos falar da relação entre os sacramentos e a Igreja Católica. Para ter acesso a mais conteúdos muito ricos sobre a nossa fé na pessoa de Cristo, sobre a nossa Igreja, sobre a santidade e vários outros assuntos que possam contribuir para a realização pessoal e nosso desenvolvimento,
siga as nossas páginas do Instagram, do YouTube, do Facebook. Deixe um like para que mais pessoas possam aceder e poder conhecer a verdade que vai nos levar mais próximos de Deus. Oração e educação. Até a próxima aula.